Convido os irmãos a ficarem em pé para fazermos a leitura bíblica e juntos refletirmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, onde nós faremos a leitura do versículo de número 1, tão somente. Na semana passada nós fizemos a leitura do versículo em 4 versões bíblicas, e hoje eu vou fazer a leitura na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma Bíblia feita para aqueles que não têm o hábito de ler e não conhecem muitos termos bíblicos, lerem com maior facilidade. Então, ali vai estar escrito na Almeida Corrigida Fiel, e aqui eu vou estar lendo a nova tradução na linguagem de hoje, então os irmãos vão conseguir ver. Pode deixar outra. Obrigado pela eficiência e a rapidez. Mas eu quero que os irmãos consigam ver a diferença. Vocês podem ler ali na tela a diferença que tem dentro do entendimento. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Hebreus capítulo número 11, versículo 1 diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber o que esperamos, e a prova de que existem coisas que não vemos. Ali está dizendo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós temos já falado, mas só para os irmãos se recordarem, pode ser que tenha alguém que não acompanha, nós estamos falando sobre as bases da fé cristã. Serão 14 temas, já estão definidos, mas virão outros. Mas nós trataremos de 14 temas que, se nós entendermos e praticarmos, nós seremos verdadeiramente cristãos. Isso pelo fato de uma situação que vejo todo dia. Pessoas dentro da igreja, pessoas há muito tempo dentro da igreja, mas que não sabem nada sobre Deus, não sabem nada sobre Jesus. Sabem que vem ao culto, sabem o que é um hino, sabem que é um momento de oferta, querem dizimar, mas às vezes nem sabem o que é o dízimo, ofertam, mas não sabem o que é, congregam, mas não sabem o que é, e vivem uma vida sem condizer com a Bíblia ensina. Então o objetivo desses estudos é que ao término desses estudos, nós não sejamos membros da Assembleia de Deus, mas nós sejamos cristãos que imitam Cristo Jesus. Então nós já falamos de arrependimento. Quem não assistiu tem lá gravado, graças a Deus, dá para assistir. Então os irmãos têm lá o que significa verdadeiramente arrependimento, falamos bastante. E semana passada nós iniciamos a falar sobre o que significa fé. E nós começamos o culto fazendo a pergunta para os irmãos: quem aqui acreditava em Deus? E foi um som bonito, todo mundo gritou amém. E isso é bom para que você mesmo se julgue e analise se você tem fé ou se você acha que tem fé. Fé nunca será o que eu penso, fé sempre será o que a Bíblia diz. E não tem versículo mais claro do que esse, que diz que a fé é uma certeza. Escute, a fé é uma certeza. Ah, pastor, mas eu não estou pronto ainda. Então continue no percurso, porque você tem que atingir uma fé que ela te porta a ter certezas, não só materiais. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 33, ele vai dizer que se eu tenho uma fé que só espero ter salário, que só espero ter comida, que só espero ter roupa, eu sou o mais miserável de todos os homens. Porque essa fé, ela tem que me fazer entender que eu posso conquistar aqui, mas ela tem que me dar uma certeza que eu já estou de posse de uma conquista que não foi eu que fiz, mas que foi Cristo que fez por mim, e pela fé eu tomo posse dela, e eu sou hoje não mais qualquer um, mas eu sou um filho de Deus. E como filho de Deus, eu tenho que viver de uma forma que exalta o Senhor. Então na semana passada nós falamos o que é fé. Depois os irmãos vejam lá. Nós falamos também que sem fé não existe nem cristianismo, nem relacionamento com Deus. Por isso
que tem muita gente na igreja, pastor, obreiro, membro, que não tem alegria, porque eles não têm fé bíblica. Quando não tem fé bíblica, não tem relacionamento com Deus. Quando não tem relacionamento com Deus, não existe felicidade verdadeira, porque tudo depende do meu momento. Se está tudo bem na minha vida, eu estou feliz. Se está tudo indo bem, eu estou feliz. Se começou a dar tudo mal, eu me desespero, eu me desamino, e muitos vão embora da igreja e dizem que não valeu a pena orar, não valeu a pena servir. Por quê? Não tinham uma fé que gerava relacionamento. Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente vive num tempo, irmãos, que a fé é só para o que eu quero. É uma fé egoísta. É uma fé que não me faz viver conforme diz a Bíblia. E nós temos que orar por isso. E nós falamos bastante disso, depois os irmãos leiam. Também falamos que a fé, ela nasce. E ela não nasce com palavras filosóficas. Elas não nascem com você recebendo presentes. Ela nasce com o ouvir da palavra de Deus, onde nós falamos que se ela nasce pelo ouvir, nós ainda mencionamos Hebreus capítulo 2, versículo 1, que diz que é preciso, convém ser diligente com tudo que eu tenho ouvido. Muitas vezes não temos fé ainda, e a pergunta é, por que eu estou indo todo culto e não tenho fé? Duas coisas podem estar acontecendo. Você vem para cá e seu coração está fora daqui. Você vem para cá e você está no celular. Você vem para cá e você está com a cabeça no problema. Ou você está aqui, escuta, mas não crê em nada e diz, eu não quero isso para mim. Não concordo. Quem não concorda 100% com esse livro, nunca, escute, viverá 100% as promessas que estão contidas nesse livro. Muitos aceitam João 3,16, tranquilo. Deus amou o mundo de tal maneira, mas muitos ignoram quando ele diz que quem não crê será condenado. Aí a gente já deixa esse versículo de lado e a gente acha que é tudo uma questão de ponto de vista e de interpretação teológica. Então nós falamos sobre isso, onde nós tivemos um momento que eu dei o exemplo para os irmãos de Lídia, que ouviu o evangelho e se converteu, onde nós demos aqui o exemplo de Pedro pregando o evangelho, onde as pessoas também se converteram, e onde nós falamos também de Cornélio, aonde, mesmo sendo um homem que fazia esmolas e fazia oração, ele precisou ouvir o evangelho. Tem muita gente que é boa em senso social. A gente no Brasil falava o seguinte, eu não roubo, não minto, não fumo. A gente usava esses métodos para dizer que eu não preciso de Cristo, eu não preciso ir para a igreja. E nós vamos, nesse dia de hoje, refletir e andar mais além. Então os irmãos depois também acompanhem, por essa razão, que se a fé vem pelo ouvir, e eu estou dizendo de fé bíblica, ok? Não é fé no pastor, não é fé na igreja, não, fé bíblica. A fé bíblica, ela faz você viver bem, toda a sua vida, irmãos. Quem não entende isso, e a minha incomodação é essa, é pessoas com tanto tempo de igreja, que não têm fé bíblica, tudo desespera, tudo dá pânico, tudo perde a paciência, tudo ofende todo mundo, tudo perde a vontade de continuar, tudo fala, não sei se eu vou continuar. Por que muda? Porque a fé hoje virou isso aqui, né? É algo que se toca, então é ruim mesmo. Para quem só tem essa fé, é ruim. Estou indo para o culto, não estou desfrutando do mundo, não recebo nada que eu quero material, é horrível. Se só está aqui para isso, não vai ter sentido. E as igrejas, da maioria, estão se esquecendo que o que vai gerar fé no povo bíblica, não é ficar aqui com o discurso de vitória, pisa na cabeça do inimigo, não. E eu fico às vezes, pisar em Jesus, irmãos, não vão pisar na gente? Jesus disse o seguinte, se judiaram de mim, pensa o que vão fazer com vocês. E aí ele ainda deixou um conselho dizendo, quando você estiver sofrendo por causa do meu nome, a gente fica triste. Não era não. A fé verdadeira faz você ficar alegre. Meu Deus, todo mundo me abandonou, por quê? Porque eu virei crente, glória a Deus. A gente não, fica assim, ai, mas eu estou perdendo meus amigos por causa da igreja. Ai. Aí outros vivem dentro da igreja, mas vivem também com os amigos, e ninguém se converte, ninguém crê, e fica essa bagunça toda aí. Então,
nós vamos hoje falar uma coisa que, vamos para frente. Fé não é concordar intelectualmente com a palavra. Fé não é concordar intelectualmente com a palavra de Deus. Você acha que um ateu tira da onde que não pode trair a esposa? Você acha que vem da onde isso? Você acha que foi um juiz que falou não pode trair? Não. Vem daqui, ó. Se você for estudar a história bíblica, você verá que as leis do direito, da jurisprudência, muitas delas estão baseadas aqui. Só que como não lemos aqui, não temos entendimento. Mas eu quero que você hoje coloque no seu coração que não é um simples fato de aceitar o que está escrito. A fé bíblica te gera um compromisso ativo com Deus. Porque você vai encontrar muita gente fora da igreja dizendo que crê. Muita gente dizendo, eu creio em Deus. Mas por que não serve a Deus então? Perceba, é falta de entendimento bíblico. Se você diz que sabe que aquele caminho é o certo e você está indo para o caminho errado, alguma coisa está. Ou você não crê realmente, e eu sempre vou usar esse exemplo. Não está aqui, está ali, deixa lá. É o copo de água. Chegou num lugar com sede. Não, deixa ali, não precisa trazer não, que eu não vou beber não, obrigado. Não, era só para dar o exemplo. Se você chega num lugar morrendo de sede, tem um copo de água, uma garrafa de água, e alguém diz, essa água aqui não pode beber que está envenenada. Você não bebe. Você não viu envenenar, olhando não dá para ver, mas você não bebe. Você não arrisca sua vida. Agora espiritualmente, está escrito, mentira mata, a gente mente. Fofoca mata, a gente fofoca. Ódio mata, a gente odeia. Não perdoar não é perdoado. A gente não perdoa. Percebeu? Então a gente não crê. Verdadeiramente não crê. E o que está sumindo, irmãos, não é membro de igreja. Jesus não falou que ia acabar os membros de igreja. O diabo não quer que acabe os membros de igreja. Quer que fique aqui, mas sem fé. A gente canta que ele é bom, mas a gente não acredita que ele é bom. A gente canta que ele vai dar vitória, mas a gente não acredita que ele vai dar vitória. A gente diz que ele é santo e que a gente é santo, mas a gente não é santo coisa nenhuma. A gente lê as ordens que ele deu e é pesado. Aí tem que perdoar. Quem tem fé perdoa porque sabe de quanto foi perdoado. Então nós vivemos um tempo que o diabo está tirando o quê? Fé. Basta você ver como você está vivendo a sua vida. Você lê Bíblia todo dia? Você ora todo dia? Essa fé não é uma concordância com o texto bíblico. Abra sua Bíblia, por gentileza. Tiago, capítulo número 2, o versículo 19. Aqui tem uma pergunta e uma resposta positiva da pergunta, e depois um complemento sobre essa resposta positiva. Tiago diz o seguinte: tu crês que há um só Deus? Todo mundo respondeu o quê? Vamos fazer o teste aqui, fazer que a gente está aqui na... Eu vou perguntar aos irmãos, por favor, me responda. Todo mundo aqui crê que há um só Deus? Amém. Fazem. Olha lá. Só que não se esqueça. Os demônios... Não, Tiago capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Olha o que ele diz. Todo mundo respondeu o quê? Sim. Fazes bem. Só que os demônios também acreditam. Só que os demônios estremecem. E muitas vezes a gente diz que crê e está zombando de Deus. É uma fé intelectual. Eu acredito em Cristo. Você segue o que ele ensinou? Não. Irmãos, é tão maluco esse negócio que vira incoerente. Não faz sentido. Eu estou com fome, eu amo frango frito. Cheguei, só tem frango frito. Eu falo, não quero não. Vou comer ovo. Mas você ama frango frito? Eu não quero. Mas você não está com fome? Eu estou. Aí dizem que amam a Cristo. Dizem que tem fé em Cristo. E esse versículo diz, essa fé, ela não é divina. É uma fé humana. Você crê do seu jeito.
Porque os demônios, eles creem em Deus, e eles têm medo, eles estremecem. Quando Jesus chegava, os demônios estremeciam. E nós vivemos um tempo que dizemos crer em Deus, mas não tememos a Deus. Ignoramos Deus. E uma fé que não te muda, não é uma fé cristã. É só uma fé de proformes. É só para dizer que tem. É só para se comprometer e dizer depois para Deus: eu fui para o culto. Eu era crente. Eu não bebia, eu não fumava, eu não me prostituía. Nós pensamos que servir a Deus é parar de fazer coisas no mundo. É muito mais profundo do que isso. Abra sua Bíblia, por gentileza. Porque Jesus disse uma coisa para alguém que tinha uma fé intelectual. João capítulo 3, versículo... Vamos ler do versículo 1 até o 3, aí dá mais entendimento. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus não aceitou o elogio, hein? Obrigado. Oh, você é um homem de Deus. Eu jejuo, eu leio Bíblia. Não, Jesus não aceita elogio no sentido de querer se engrandecer. Depois no elogio daquele, Jesus fala, respondeu Jesus, disse: na verdade te digo que esse discurso aí não vale de nada. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E o que Deus estava falando através da pessoa de Jesus para Nicodemos? Resetar. A fé tem que mudar você. E nós vivemos hoje, irmãos, gente que diz que tem fé, mas está igual. Tem uns irmãos que estão vivendo até pior do que era antes de ser crente, porque hoje sabe a verdade, mas ignora a verdade. Perceba que fé não pode ser o que eu penso. Fé tem que me fazer ser transformado. Não adianta ficar com o discurso que ele é lindo, ele é maravilhoso. Não adianta. Essa fé tem que fazer você nascer de novo. É recomeçar, é zerar a conta e dizer: eu preciso seguir agora Cristo. Mas a gente não quer isso, porque a gente gosta de viver as coisas do mundo. Enquanto, existe um pastor que ele diz a frase, né? Que a fé falsa, o cristianismo falso, ele faz o porco rolar na lama achando que é salvo. Muitos de nós estamos rolando na lama. Muitos de nós somos contra a vontade de Deus. Muitos de nós ignoramos a vontade do Pai. E nós temos que hoje entender que a fé verdadeira bíblica não é só uma certeza que Deus existe. Não é só entender e falar, né, eu creio. É ter realmente algo que me move de tal forma que eu sou realmente alcançado por aquela fé. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, para você entender que essa fé, ela não pode existir de forma verdadeira se não tiver um ingrediente. Ainda que eu falasse, vai lá? Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha toda a fé, olha o que ele está falando, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada serei. O que ele está falando? Uma fé que não faz você se movimentar, ela não é bíblica. Fé para ficar a vida toda só assim, eu tenho fé. Isso não é cristianismo, irmãos. Nós estamos nesses dias estudando para que a gente não fique pensando que a gente é crente para vir aqui do quarta, quinta, sexta, sei lá, sentar aí e ficar ouvindo, glória, aleluia. Não, essa vida quem inventou foi o homem. De ter um monte de gente, alguém falando e todo mundo adorando quem está falando, isso foi o homem. A vontade de Deus é: ide por todo mundo, fazei discípulos. O que é isso? Eu falo para você por certo período de tempo. Depois você fala para alguém e depois você fala para alguém. Mas como que a gente vive hoje? Porque isso é bom para alguns homens.
Porque eles são os profetas, eles têm você na palma da mão deles. E Deus quer que você seja um discípulo dele, que você fale dele, que você viva livre nesse mundo, sem ter a necessidade de ter alguém perto de você. Ele está perto de você, ele é aquele que te guia. Mas para isso eu tenho que ter uma fé não somente intelectual, eu tenho que ter um compromisso com Cristo, eu tenho que me envolver. E aí vai ficando mais apertado. Por quê? Fé gera ação. Fé, escute isso aqui, fé gera ação. Aí se responde, o que você tem feito hoje com a fé? A sua fé, ela faz você fazer o quê? O que você faz com a sua fé? Eu vou ter vitória, eu vou ter vitória. Ai, quem mexe comigo vai se ver. Ai, fulano vai pagar porque fez comigo. Ai, essa é fé? Ai, eu vou lá no culto. Isso é fé? Abra sua Bíblia. Tiago capítulo 2, versículo de número 26. A fé, ela faz você ter ações concretas. Só palavras não pode agradar a Deus, irmãos. A fé verdadeira está muito mais além. Tiago diz o seguinte, porque, olha o que ele está dizendo, porque parece que a gente nunca leu esse versículo. Eu vou ler aqui na NVI. Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras, ela está morta. Agora a gente vive uma cristandade que só participa de festa. Nós temos uma cristandade que não faz nada pela sua fé. A sua fé não faz ele ter atitude. E não é da cesta básica, entendo o que eu estou falando. Porque todo mundo que está dando cesta básica aí está tirando uma foto para postar em algum lugar que deu a cesta básica. Hoje vai ajudar alguém, às vezes. Tudo de bom que a gente faz, a gente fala para os outros. Tudo. Ora para alguém e fala, eu orei. Ajuda alguém e fala, eu ajudei. E se a pessoa não corresponder, fala, ajudei tanto, para quê? Ou não é assim? A fé verdadeira, ela faz você se mover. E ele vai dizer o seguinte, fica aí com o seu discurso, fica aí com o seu discurso. Agora me mostra o que você faz com a sua fé. Me mostra o que você abandonou pela fé. Me mostra o que você faz para alguém pela sua fé. Nós temos feito o que, irmãos? O cristianismo de hoje faz o que com isso? Por isso que está todo mundo triste. É cristão, mas está com depressão. É cristão, mas é briguento. É cristão, mas é arruento. Por quê? Não tem ação cristã, porque não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira faz você se constranger. A fé verdadeira faz você pedir perdão. A fé verdadeira faz você perdoar. A fé verdadeira faz você se mover. Faz você se disponibilizar para fazer alguma coisa. Peraí, eu sou um crente, mas não faço nada. Você faz o que para Cristo? Faz o que para a igreja? Nada. Isso é fé, irmãos. A gente tem certeza que isso é fé bíblica. Uma fé que eu só venho aqui para olhar. Uma fé que só me move para ter alguma coisa quando eu sou alguma coisa. Tem gente que só vem na igreja se ele for pregar. Tem gente que só chega no horário se ele tiver a responsabilidade. Tem gente que só ora quando chega aqui. Tem gente que só lê Bíblia quando o pastor que pede. E às vezes tem gente que nem anda mais com a Bíblia. E eu vou dar um conselho aqui para a igreja de novo. Chega de andar com a Bíblia no celular. Todo mundo aí compra uma Bíblia, pelo amor de Deus. Ah, mas pesa. Você vê, até carregar a Bíblia é pesado. Se a gente andasse nessas ruas, quem anda de ônibus com a Bíblia, já era evangelismo. Porque quem olha para você vai ter que lembrar que tem um Cristo. Ah, pastor, mas eu gosto do celular. Tá bom. Só que o celular chega a mensagem, não chega? Não sei se os irmãos sabem, aqui dentro é proibido usar celular. Está escrito na porta e ninguém lê. Proibido. Esse dia eu falei para o irmão, mas eu falei, é proibido, meu irmão. Se você quiser falar, você vai lá para fora. Ah, mas eu estava lendo a Bíblia. Quem sabe que você está lendo a Bíblia? Carrega uma Bíblia de papel, pelo amor de Deus, tem vergonha? É porque às vezes a gente anda na rua como um que não é crente. Então não tem como eu carregar uma Bíblia. A tua fé te faz se mover ou não?
Abra aí sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Vamos ler. Irmãos, uma coisa que eu quero dizer para os irmãos é que o nosso tempo está acabando. E eu quero te dizer isso muito forte. O nosso tempo está acabando. Vai chegar um dia que eu não vou conseguir mais pregar como eu prego. Anote isso daí. Está chegando o dia que eu não vou poder falar como eu falo. Anote. Está acabando o tempo. Aproveite. Olha o que diz o texto bíblico de Romanos, capítulo de número 10, os versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Perceba que o crer não está na boca. O crer está no coração. E o que falta hoje não é o crer de boca. Quem não vem na igreja, quem saiu da igreja, se você falar para ele, ele diz que crê em Deus. Esses dias, o que eu mais escuto é o seguinte: eu estou fora da igreja, mas eu não estou sem Deus, hein? Olha, eu odeio vocês aí. Na igreja só tem hipócrita, mas eu estou com Deus, tá? Eu não vou na igreja, mas eu estou com Deus. Isso não é discurso de alguém que tem fé bíblica. Quem tem fé bíblica está em algum lugar fazendo alguma coisa para Deus. Só que as igrejas não ensinam mais o que é fé. Elas dizem que você tem que dar o seu salário, dar o seu relógio, dar o seu carro, que Deus vai te responder com fé. Isso é banqueiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Anote isso aí. Ele não precisa do seu sacrifício. O que Deus precisa é da sua fé. O que move Deus não é dar dinheiro, dar dízimo, não. O que move a Deus é um coração quebrantado. Há um coração quebrantado, eu não vou desprezar. Isso é viver uma vida cristã com fé. Agora eu digo que tenho fé e não faço nada para o reino. Nada. Eu não vou nem falar da igreja. Não faz nada na igreja, tá bom. Mas para o reino. Eu queria que faça uma conta aí matemática. Quantas pessoas aceitaram Jesus que te conhece? Que te conhece? Que foi você que ganhou para Jesus. Quantas? Mostra ela aqui dentro, se tiver aqui dentro. Sabe por que não vem? Porque nós não demonstramos diferença, irmãos. Nós não se preocupamos. Tem mãe que tem marido não crente, tem mulher que tem marido não crente, e diz que está preocupada. Não está nada. Se tivesse, estava orando, estava em casa, quando chegasse aquelas ligações demoníacas, não atendia. Quando chegasse aquelas visitas do cão em casa, não recebia. Tem mãe que o filho está perdido. Cadê? Está chorando aos pés do Senhor? Está sendo referência de Deus para o teu filho ver que você realmente está buscando a salvação dele? Tem pai que não está preocupado porque o filho está rico. Meu filho está bem. Mas ele está na igreja. Ele serve ao Senhor. Perceba, a nossa fé não nos movimenta. Ela fica para a gente estar aqui, ó. Só crente, só tem crente aqui hoje. Não só tem alguém que não é crente aqui hoje? Isso que eu estou falando é novidade para alguém? Então eu estou perdendo meu tempo. Vamos parar e vamos embora. Vou lá para a rua. Se você já sabe o que eu estou falando, eu estou perdendo meu tempo. Essa é a incomodação que eu tenho no meu coração. Tanta gente com tanto tempo de igreja. Tá bom, alguns pastores não se preocupam mesmo. Não se preocupa. Pode ir para a igreja e pode ir para o boteco. Pode ir para a igreja e para o prostíbulo. Pode ir. Depois chega, toca no culto, faz o que quiser. Ele não está preocupado. Ele vai falar que você vai receber sua vitória. Mas aqui tem um Deus que é santo. E Ele diz: ei, se você tem fé, a sua fé tem que te fazer ser diferente da fé dos demônios. O tempo que a gente está vivendo, irmãos, é um tempo de crise espiritual. Está cheio de gente que se junta, pula, sacode. A carne sai de lá, está na porta, todo mundo mentindo, falando mal do outro. Não se engane. A fé é verdadeira, ela se crê com o coração, não é com palavrinha não. Depois que você crê com o coração, você declara. Porque quando você declarar, todos vão ver. Quantos de nós temos coragem de falar por aí que somos crentes? Quantos?
E não pensa que o diabo vai ficar te acusando, hein? Em alguns momentos ele está tudo errado, ele fala, é assim que eu gosto. Temos que orar hoje. A sua fé te faz fazer o quê? A sua fé te faz fazer o quê? Tem um texto bíblico? Vamos ler? A gente diz que crê em Deus, mas a gente está falhando em alguns momentos. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo número 6, versículo 22, vamos ler? Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Quem achou, diga amém. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Aí, para esse texto, vamos refletir. O que Deus falou para ele? Vai chover. Mas nunca choveu. Nunca choveu. Pega os seus recursos financeiros, pega a sua família, pega a sua força jovial, para tudo. Vai construir uma arca. A fé te faz se mover. A gente diz aqui que tem fé, mas a gente não tem coragem de fazer nada que Deus pede. Nada. Nem deixar alguma coisa no domingo para cultuar Ele, a gente tem coragem mais. Eu vou dizer uma coisa aqui sem mentir. Muitos de nós só vêm no culto no domingo porque não tem nada para fazer. Muitos de nós só estamos na igreja porque não temos nada para fazer. Basta uma festa, basta uma gordura na brasa, que a gente não se preocupa. Amanhã, domingo é Santa Ceia, tem gente que não virá por motivos banais. No passado, Santa Ceia, eu perdi uma Santa Ceia? Você está maluco, rapaz? Não, mas tem jogo de futebol, eu assisto amanhã o replay. Nós falava replay, eu sou antigo. Hoje, a nossa fé não nos faz se movimentar. A gente está cansado para tudo que é Deus. A gente trabalha com gripe, a gente trabalha com dor nas costas, a gente trabalha com dor no calcanhar, a gente trabalha com dor de cabeça, a gente trabalha irritado. Para o culto, só se estiver tudo bem. E eu não sei se os irmãos pensam, né? A minha função hoje é o quê? Ensinar os irmãos. Eu preciso aproveitar o pouco tempo que me resta e tentar gastar a minha vida para ensinar os irmãos. Porque eu vou responder para Deus. Não quantas pessoas pularam aqui dentro, mas quantas conheceram a fé em Jesus. Quantos foram convertidos verdadeiramente. Não quantos membros tinha no hall de membros, isso não interessa para Deus. Quantos que estão aqui que são cristãos verdadeiros, que entendem o que Deus está falando com a gente, que não se sente, porque toda vez que você vê uma pregação que você se sentir acusado, é o diabo falando com você. É o diabo. Nada que Deus fala é para acusar. Tudo que Ele fala, como disse Paulo, Deus corrige quem ama. Toda a correção dele é para a gente se alinhar e continuar na estrada dele. Mas a gente está tão fora da fé cristã que a gente acha que quando Deus vem falar conosco, a gente acha que é alguém que falou, meu Deus, será que alguém comentou com o pastor alguma coisa? Será que o pastor está sabendo de algo? Esse dia eu falei para o irmão, irmãos, eu não sei da vida de ninguém aqui da igreja. E nem quero, para eu pregar com consciência tranquila. Às vezes alguém fala, pastor, está sabendo? Eu falei, não sei. Às vezes eu falo, pastor, nem quero saber, porque eu quero pregar com o coração limpo. Quando Deus mandou eu falar safado, eu vou falar safado sem saber quem é. Eu não quero saber da sua vida não, hein? Eu não tenho interesse nenhum. Eu só preciso dizer para você que a fé verdadeira, ela faz você obedecer. Aí, o texto diz que esse homem ouve uma voz. Não teve que nem nós, irmãos, pré-aviso, profecia, não tinha nada. Ele estava ali, ó. Sabia que existia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabia. Estava tranquilo vivendo a vida dele no meio de uma geração apoiando ele. Porque hoje a desculpa é o seguinte: ah, pastor, mas está difícil, pastor. A gente sai aí fora, pastor, as mulheradas estão fogo, pastor. Na escola as meninas estão... Esse homem vivia no meio de uma geração. Só que a Bíblia diz que no meio daquela geração ele andava com Deus. Você está andando com Deus? Seja sincero, porque não adianta se enganar. Não adianta se enganar.
Quem anda com Deus não vai para onde quer, vai para onde Deus manda ir. Deus anda com você, irmãos. Ele anda. Aonde você está, Ele diz assim: os meus olhos estão sobre toda a terra. Você está mentindo, Ele está te vendo. Só que se você estivesse andando com Ele, você não estava mentindo. Quando você está indo fazer coisa errada, Ele está te vendo. Só que se você estivesse andando com Ele, você não estava indo fazer coisa errada. Esse homem tem uma fé que ele fez se movimentar. O texto diz que ele escuta e faz tudo não do jeito dele. Sabe por que tem muita igreja, muita denominação? Porque cada pastor quer fazer do seu jeito. Irmãos, e enche mais se a gente colocar aqui alguns visuais, se a gente declarar que hoje é a quarta da vitória, da bênção financeira, da derrota dos inimigos. Isso aqui lota demais. Olha como eu fico feliz, né? Eu sempre falo para os irmãos, alguém fala, mas eu como pastor dessa igreja estou muito feliz, porque tem muita gente na quarta todo dia. Virou costume, né? Pra gente, né? Eu estou feliz, porque eu sempre vejo muito irmão e falo, os irmãos estão querendo vir mesmo. Então vocês começam a mudar, tá bom? Não seja só ouvinte não. Por favor, me ajuda. Abra sua Bíblia para você ver o que diz Hebreus sobre a vida de Noé. Hebreus capítulo número 11, versículo 7. É isso que eu quero que os irmãos entendam que a fé vai fazer. Olha só, pela fé, todo mundo se lembra o que é fé? Diga amém. Amém. Certeza do que eu não vejo, mas espero. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ele foi avisado de coisa que ninguém nunca viu. Ele temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A fé te faz caminhar. E não adianta querer construir arca quando está vendo. A arca se constrói sem ver nada. E você imagine a cena mais louca: um pedaço de terra e um barco gigante. E quem está lá fora está dizendo que Jesus vai voltar, que vai ter uma chuva, que Deus vai destruir tudo. A Bíblia vai dizer que ele era o pregoeiro da justiça. Ninguém ligava, todo mundo zombando. E ele fazia o quê? Continuava. Isso é fé. E nós vemos, eu parei porque o pastor... Não. Parou porque a sua fé não foi bíblica. A sua fé foi uma fé humana. Você creu como quis. Você creu da forma que quis. Você escutou Deus falar e falou, eu vou fazer do meu jeito. É do jeito que Ele manda. Não adianta andar por caminhos tortos achando que vai chegar num bom resultado. Não adianta ter uma vida toda torta achando que no final vai dar certo. Não vai dar certo. Só que a gente tem dentro de nós o orgulho. O diabo implanta dentro de nós o orgulho. A gente sabe que está errado e fala, ninguém tem nada a ver com a minha vida não. Não é assim ou não é? Aí nós não temos uma fé que nos faz agir. O texto diz que ele foi avisado de coisas que não tinha visão, ninguém sabia. Só que ele fez tudo como Deus mandou. E hoje, irmãos, sabe, porque eu preciso orar, porque isso tenta me desanimar. O diabo tenta usar o cenário para tentar desanimar. Vocês lembram que um dia Jeremias ficou desanimado? Depois você lê em casa, Jeremias 20, 21 e 22. Você vai ver um profeta desanimado. Por quê? Não estava adiantando nada pregar não. Pregava sobre amor, pregava sobre idolatria, tinha idolatria. Pregava sobre pecado de fornicação, todo mundo fornicando. Pregava sobre adultério, todo mundo adulterando. Pregava sobre mentira, todo mundo mentindo. Ele falou, não. Aí ele fala para Deus, basta. E eu não vou mais pregar não. Quando eu falo, dizem que eu sou mentiroso. Quando eu falo, batem em mim. E ele diz o seguinte, quando eu dizia essas coisas, olha só, a fé verdadeira não faz você não ver os problemas, mas a fé verdadeira te dá o combustível para continuar. A fé verdadeira não faz você se desviar. Tem gente que se desvia e fala, não, vai orar. Existe uma palavra e é única, não é sua interpretação, nem é minha, ela é bíblica.
Você e eu temos que parar de mudar o que está escrito. Porque senão fica esse negócio, todo mundo está na igreja, mas é todo mundo falso. Todo mundo está na igreja, mas todo mundo é pecador. E eu não estou dizendo que não tem ninguém pecador. Eu estou dizendo que as coisas mínimas não fazemos. Não amamos a esposa, não amamos o marido, não amamos os filhos, não oramos pelos filhos, não oramos, não somos fiel a Deus em nada, nos negócios, nos tratos, somos falsos, mentirosos. E depois a gente fala, mas não era crente. Não, só ia lá na igreja. Crente não é assim. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E a gente vive uma vida que não é a realidade. Essa fé nossa precisa voltar a ser uma fé que tem movimentos espirituais. Aí Jeremias está lá, não está? Aí ele diz assim, ó: quando eu pensava em parar, quando eu pensava em largar tudo, ardia dentro de mim um fogo. E quando eu ia perceber, eu estava no meio do povo, com a mão levantada e dizendo: assim diz o Senhor. Aí ele fala a belíssima frase: me iludiste. Jeremias falou isso. Me iludiste. E iludido eu fiquei. Se a gente orar para ter fé, irmãos, a gente não está parando porque não tem. O problema não é o problema, é a falta de fé. Não é a falta de apoio. Jeremias não tinha apoio. Ele pregou 40 anos. Ninguém aceitou Jesus. Numa linguagem de hoje, ninguém quis ouvir Jeremias. Já pensou ficar 4 anos aqui pregando para vocês e ninguém mudar? Mas um dia Jesus faz uma pergunta: quem dizem que eu sou? O Filho de Deus. Aí os discípulos vão dizer assim: uns estão dizendo que tu é Jeremias. Já pensou? Olha só como era Jeremias, parecia ser com Jesus. Oremos, irmãos. Oremos. 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 Hebreus capítulo 11, versículo 31. Fala de uma moça que não passou na escola bíblica, não era nem crente, mas quando ela encontrou a oportunidade, ela falou: é minha vez. Às vezes eu fico vendo pessoas que não são crentes, vem aqui na igreja, vai embora, vem na igreja, vai embora, e falo: Jesus Cristo. Essa mulher era uma prostituta, alguém que nenhum de nós confiaria. Ela briga aos homens e ela faz um pedido: ajuda nós aí. Ela recebe uma palavra e diz: olha, se você pôr dentro da casa, quem tiver dentro não morre. Ela creu? Creu. Saiu puxando todo mundo: vai ter feijoada lá em casa, vamos embora. Caiu tudo, ficou lá, casinha dela tranquila. Aí passa os anos, está escrito: pela fé, Raabe, olha só, irmãos, a qualidade dela. Eu vou usar alguém aqui que eu tenho muita intimidade, deixa eu ver. Ninguém não. Ninguém não, é melhor deixar isso para lá, Jesus. Às vezes eu tenho umas ideias meio loucas. Vou usar eu também não, é muito feio. Mas já pensou você ser escrito no livro com aquele adjetivo? Raabe, a prostituta. Todo mundo sabe o que faz uma prostituta aqui? Ela não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Mas o que teve Raabe naquele momento? Fé. Arriscou tudo. Fé faz você arriscar tudo. Pode ser até que eu morra, mas eu vou crer em Deus. Aí tem hoje, eu fico pensando se a gente tivesse na época da perseguição, todo mundo deprimido aqui. Estou matando. Estou matando. Ai, meu Deus, estou matando.
Eu não sei vocês, mas eu não quero viver de púlpito. Eu não quero ser pastor de igreja. Entenda o que eu estou falando? Eu preciso ser crente. Eu preciso ter fé. Eu preciso entender que se for para morrer com Ele, vamos ter que morrer com Ele. E vai ter lá o luto, a gente vai chorar um pouquinho, mas depois a gente continua. Por quê? Porque a minha fé não é só terrena. Ela me garante que aqueles que morrem com Ele também ressuscitarão com Ele e viverão para sempre. A gente nem crê, irmãos, que Jesus pode voltar hoje. A gente não crê, a gente está cheio de projeto aí. Tem gente até que fala, espera, não volta agora. Principalmente quem quer casar, às vezes, para dar o tempo aí, Deus. Não. Eu brinco um pouquinho para vocês rirem, porque vocês ficam muito tensos. Então, a nossa fé tem que nos fazer agir. E você reflita, irmãos. O que você faz com a sua fé? Para que serve a sua fé? Tiago diz que assim como um corpo sem um espírito ele está morto, uma fé que não te leva a nada é uma fé morta. Abra sua Bíblia, porque a Bíblia também vai nos mostrar como que eu posso saber se eu estou sem fé. Se a minha fé ela ainda não está dentro do que deveria estar. Vamos ler um texto que tem um irmão muito abençoado? Mateus 14, 31. Porque a falta de fé, ela se manifesta na dúvida, no medo e também na desobediência. Quem achou? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? É isso que a gente precisa aprender. Tem um percurso? Lógico que tem. E eu repito, biblicamente o percurso é 3 anos. Biblicamente o percurso é 3 anos. Biblicamente. Cada um tem seu tempo. 3 anos. Não neófito, 3 anos. Jesus fica com os discípulos 3 anos. Depois de 3 anos, todos nós aqui deveríamos ter lido já a Bíblia pelo menos uma vez inteira. Mas não só ler, deveríamos estar praticando tudo o que lemos. É por isso que você vai encontrar todo mundo dentro da igreja triste. É por isso que a gente encontra. Porque, irmãos, pense comigo, se eu não creio nisso, se eu não acredito nisso e estou tentando forçar a barra, não dá alegria não. Você pode fingir que está feliz botando roupa, mas o Espírito não se alegra com roupa bonita não. O Espírito se alegra quando vem o Espírito Santo e toca nele. Aí você pode ficar preso, que nem ficou Paulo e Silas, e não discutir. Né? Eu e o pastor Hélio preso hoje, nós ia ter uma discussão danada. Ô pastor, mas você não falou que foi Deus? Ô pastor, a Ásia estava nos esperando. Betínia estava nos esperando. O senhor acordou aquele dia com aquele negócio? Deus me mostrou um varão na Macedônia dizendo: passa a Macedônia. Nós estamos por aqui pregando. Olha o pau que a gente tomou. Olha o seu rosto, Paulo. Não existiu isso. Existiu 2 homens espancados pelo Evangelho e fizeram o quê? Nossa, eu estou mais quebrado, então eu vou orar. E você que está melhor, começa a cantar aí. Eu queria que a gente saísse daqui hoje com um pouco de esperança que tem Cristo ainda. Porque senão a gente fica com essa vida de safado, de ser vergonha, de hipócrita, crente sendo considerado safado. Mas não é que nem a meretriz que é passado, é presente. Porque eu posso sim ter sido um pastor que alguém fala: o Valdomiro devasso. Ok, passado. O problema é quando eu estou dizendo que tenho fé e alguém me diz: Valdomiro mentiroso. Aí como é que eu faço, irmãos? É por isso que a gente reclama de tudo, porque a fé não tem. Ela é só uma expressão. Eu estava hoje falando com Deus, eu falei: até quando eu vou viver esse negócio aqui? Eu falei isso para Deus hoje, esboço atrás de esboço, para vocês amanhã nem se lembrar do que eu falei hoje.
preciso orar. Porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo que as pessoas vão ter comichões. Essas pregações para quem não quer viver com Deus, dá raiva. Só fica incomodada. Fala, por que eu estou ouvindo isso? Eu estou precisando de dinheiro. Eu estou precisando ser feliz. Você precisa se converter, se arrepender dos seus pecados, ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto diz que quando eu duvido, eu não estou perfeito na fé. Porque a fé é uma certeza. Pedro perde a possibilidade do quê? De andar mais. Tem gente que foi fiel aqui durante alguns meses. Tem gente que foi um bom pastor durante alguns anos. Porque chega um momento, irmão, que o negócio agita mesmo. Chega um momento que o diabo vem o diabo, vem um capiroto mesmo. E ele traz tudo. Ele fala, olha isso aqui, o que adiantou? 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 Teve um dia que alguém dizendo que cultos aqui não servem de nada, culto de ensino. A pessoa falou assim para mim, você fica aí dando esses ensinos, mas não serve de nada não. E começou a nomear pessoas da igreja. Olha essa pessoa aqui, ó. Ela está lá te ouvindo, não está? Eu falo, tá, desse jeito. O que ela mudou? Eu sentia o próprio diabo tentando fazer eu desistir. Mas a Bíblia diz que a fé não me faz duvidar. Eu não estou aqui para salvar ninguém. Estou aqui para falar de quem me salvou. Então eu não tenho motivo nenhum para parar. Eu não tenho razões nenhuma para parar. Estou fazendo a minha arca. Vou continuar com as minhas madeiras, com meus pregos e vou pregar. Se ninguém manda parar, e eu tenho a felicidade de ser o pastor, que posso pregar a hora que quiser, o tempo que quiser, até vocês ficar bravos e sair da igreja. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Na versão que eu tenho diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha um coração mau e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Me explica como alguém que crê em Deus se afasta de Deus. Me explica, por favor. Me explique, se eu tenho fé que Ele é o Pai, que Ele é amoroso, que Ele perdoa, como que eu posso me afastar dEle? Porque a minha fé é uma fé humana. A fé bíblica não faz você se afastar quando peca. Todo homem de Deus, quando pecou, foi para onde? Para os pés de Deus. Quando foram repreendidos, não se desviaram. Agora hoje, eu como pastor não posso dizer que algo está errado, que a pessoa se chateia. Tenho até que dizer sim para alguns pecados, para que a pessoa fique na igreja. Eu estou dando exemplos, ok? Mas não temos negociação. Eu ajudo todos, mas não sou conivente com o pecado. Então Pedro afundou por causa da dúvida. A incredulidade fez as pessoas que moravam na terra de Jesus ver Jesus. Todo mundo lembra que está escrito lá em Mateus 13, 58, se não me engano. Por favor, coloca aí Mateus 13, 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da... Jesus chegou lá, alguém disse assim, não é o filho de Maria e de José? E não estão entre nós os seus irmãos? A incredulidade faz você estar perto dele, mas não desfrutar dele. A incredulidade faz você ser pastor de igreja, mas nunca ter contato com ele. Deus quer nos abençoar. Mas é preciso a gente entender que essa fé, ela tem que me fazer se mover. Essa fé tem que me fazer estar diferente do mundo. Porque senão não é a fé bíblica.
A gente continua semana que vem, que a gente vai falar ainda sobre alguns assuntos muito importantes. Fique de pé, por gentileza. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Quem entendeu, diga um amém.